e hoje nós vamos falar sobre o poder das ervas. O reino vegetal ele está muito mais tempo no planeta Terra do que a própria humanidade. E desde a evolução do ser humano quanto espécie, as ervas ou os reinos vegetais foram elementos essenciais para a nossa sobrevivência e também sempre fizeram parte da nossa espiritualidade ancestral. Quer saber um pouco mais sobre o poder e a capacidade das ervas de um ponto de vista espiritual e esotérico? Então vem comigo nesse vídeo. Antropologicamente falando, e também de um ponto de vista darwinista, um dos primeiros ancestrais da humanidade, para que ela pudesse se desenvolver quanto humanidade da forma como nós conhecemos ela hoje, foi uma espécie chamada Homo erectus, que habitou o planeta Terra há cerca de 1 milhão de anos atrás. Eles habitaram e se desenvolveram na África centro-oriental. A estrutura do seu corpo ainda era um pouco diferente comparada à nossa estrutura. Mas dentro de um processo evolutivo, foi a partir deles que vieram os Homo sapiens, há cerca de mais ou menos 500 mil anos atrás. E depois, em sequência, vieram os Homo sapiens sapiens, que seria uma subespécie que acabou sobrevivendo e que surgiu ali por volta de 50 mil anos atrás. E que nesse caso, eles já tinham uma estrutura muito mais parecida com o que a gente conhece hoje, que a gente chama como homem moderno. Logo, se a gente for fazer um cálculo básico, a espécie de humanidade que nós conhecemos hoje teria cerca de entre 100 a 50 mil anos de idade. Isso para fazer uma breve comparação em relação ao reino vegetal. Já o reino vegetal, eles teriam ali por volta de cerca de 500 milhões de anos de existência. E essa data é estimada baseada nas primeiras formas de vida que se desenvolveram a partir dos oceanos, que foi também de onde os primeiros vegetais se desenvolveram, que são as famosas algas. Logo, o reino vegetal seria pelo menos 500 vezes mais antigo que o surgimento dos nossos ancestrais mais remotos, que seria o Homo erectus, que propiciaram o desenvolvimento da humanidade da forma como a gente conhece hoje. Então é só para vocês terem noção do quanto o reino vegetal ele é muito mais antigo quanto a própria humanidade. E foi também graças aos vegetais e aos animais que a humanidade teve condições de evoluir e sobreviver, utilizando dos vegetais como forma de alimento, como medicina ou remédios, ou até mesmo como forma de se conectar com os planos espirituais. E há estudos que dizem que cerca de 70% da dieta dos nossos ancestrais eram baseadas em plantas, frutos ou raízes, que eram coletados geralmente pelas mulheres. Já os homens, eles eram responsáveis pelas caças de animais, que era uma outra parcela da composição da dieta dos nossos ancestrais. E por curiosidade, por que as mulheres eram responsáveis pela coleta dos vegetais, frutos ou até raízes? E é por um motivo bem específico, já que as mulheres tinham que amamentar os seus filhos, e coisa que só elas poderiam fazer, e geralmente as crianças eram muito barulhentas, elas ficavam responsáveis pela coleta desses vegetais na região onde o grupo estava instalado naquele momento, já que esses grupos eram nômades. Já os homens, eles saíam para caçar, pois eles precisavam ser silenciosos para não afastar os animais e ter uma maior chance de sucesso nas suas caças. E esses povos, para descobrirem quais vegetais eles poderiam consumir, ou até mesmo quais seriam seus efeitos no nosso organismo, ou como eles poderiam ser utilizados, eles observavam a natureza e o seu comportamento, tanto dos animais que consumiam também esses vegetais, mas também através do próprio experimento. Em alguns casos, eles obtinham resultados como curas de doenças, a própria nutrição e saciedade. Em outros casos, alguns acabavam até morrendo por acabarem ingerindo vegetais tóxicos. E isso acontecia porque eles estavam naquele processo de experimentação e descoberta desse reino vegetal, que é tão amplo. Então foi a partir de diversas experiências e formas diferentes de experimentações que, ao decorrer de milhares de anos, foram se obtendo conhecimentos mais precisos sobre o reino vegetal, da forma como a gente poderia utilizar esses vegetais, plantas, frutos e raízes para finalidades diversas, da forma como a gente poderia consumi-los ou se poderia consumir ou não, já que isso não eliminava um outro tipo de uso, por exemplo. E outro fator importante também para esse processo foi a descoberta e o domínio do fogo, possibilitando à humanidade explorar novas formas de utilizar os vegetais.
ou até mesmo potencializá-los, e também de preparar os seus alimentos para que eles pudessem ser digeridos com maior facilidade, que era através do cozimento ou assando carnes de animais. Então, o fogo ele foi um elemento importante nesse processo, pois ele não só facilitou a forma como nós preparamos os nossos alimentos, mas ele também tinha uma outra função, que era servir de ser um ponto de encontro entre os grupos nômades. Ele acabou se tornando uma referência onde tribos diversas poderiam se reunir para trocar informações, trocar itens que eles encontravam nas suas viagens, o aprendizado também de técnicas de caça, mas um dos itens mais importantes que eles compartilhavam era o conhecimento sobre a natureza, e principalmente sobre as ervas. E isso facilitou e acelerou muito o nosso processo de conhecimento e compreensão desse reino vegetal. E essas tribos também tinham um costume de presentear umas às outras quando eles se reuniam, mas não necessariamente como uma forma de troca, mas sim apenas de realizar um agrado. E foi a partir dessas ações também que vegetais, plantas ou frutos que não tinham em determinadas regiões acabaram chegando a outras regiões também. E o fogo também era considerado um elemento de proteção, pois ele impedia tanto a aproximação de animais selvagens e também afastava os maus espíritos. E uma das formas dessas tribos também de obterem conhecimento sobre o reino vegetal era através da conversação do próprio elemental, espírito ou guardião daquela planta, e que detinham de informações preciosíssimas que muitas vezes passavam despercebidas pelos seres humanos, ou até mesmo que para realizar a descoberta daquele conhecimento ou informação, eles poderiam levar muito mais tempo, se não fosse por esse contato com o mundo espiritual. E assim eles conseguiram obter informações sobre as propriedades e as funções dessas ervas. E geralmente essas pessoas que tinham esse contato eram os famosos xamãs, que eram pessoas que eram intermediários entre o mundo físico e o mundo espiritual. E do ponto de vista xamânico, acredita-se que cada planta ou vegetal possui um guardião que a protege, mas também detém dos conhecimentos que habitam naquela planta, naquele vegetal, que diz respeito sobre o próprio planeta Terra e sobre aquela espécie. E caso você saiba contatá-lo, ou até mesmo se ele permitir que você acesse essas informações, ele iria compartilhar conhecimentos ali riquíssimos, que muitas vezes levariam milhares de anos para serem descobertos. E foi a partir dessa relação com o mundo espiritual também, que não somente sobre o reino vegetal, mas que também a humanidade adquiriu conhecimentos que auxiliaram no seu desenvolvimento quanto espécie, e assim desenvolvendo técnicas de uso dessas plantas como formas de cura, produzindo medicamentos, como alimentação principalmente, ou até mesmo como forma de proteção para afastar animais selvagens e espíritos negativos. E também, é claro, se conectar com o mundo espiritual ou até mesmo ampliar os seus sentidos. E isso não é muito diferente quando nós preparamos um banho de ervas, uma defumação, um chá, ou até mesmo realizamos um benzimento para curar uma pessoa, para fazer uma limpeza ou um descarrego energético, aflorar a nossa intuição ou até mesmo te deixar mais desperto, com mais disposição ou mais calmo, mais relaxado. E a gente tem até como exemplo, agora tão popular, que é a própria ayahuasca, que é feita de diversos vegetais, mostrando também o poder e a capacidade do reino vegetal de nos conectar com os planos espirituais e nos trazer revelações profundas, assim como acontece na própria consagração da ayahuasca, possibilitando até nos libertar de traumas, dores, vícios e obter um esclarecimento sobre uma determinada questão nossa. Pois as ervas e as plantas, elas também armazenam conhecimento sobre a história do nosso planeta Terra, pois elas estão aqui há muito mais tempo do que nós. Logo, elas têm uma bagagem de conhecimento também muito maior. Por isso, elas não devem ser subestimadas. E não seria exagero dizer que muito dos conhecimentos ainda ocultos para nós quanto à humanidade hoje, o conhecimento e a interação com esse reino é que nos possibilitará encontrar respostas e informações para que a gente possa continuar evoluindo quanto espécie.
pois boa parte dos medicamentos que nós conhecemos hoje em dia foram extraídos de substâncias das plantas. Muitas das tecnologias foram extraídas através da observação da própria natureza. Então, a natureza em si acaba sendo uma fonte inesgotável de conhecimento para a humanidade. Tanto a sua história em relação ao passado e também tanto para o nosso desenvolvimento. E a base da magia dos nossos ancestrais, que são os indígenas, os africanos, eles utilizavam de ervas para os seus rituais, se não em todos, pelo menos na grande maioria, utilizando-se da natureza como uma forma de se conectar à nossa própria natureza interna, à nossa alma, o nosso espírito, e assim entrar ou se manter em sintonia com o universo, tanto para realizar curas, criar amuletos, se defender de inimigos, de ameaças ou obter conhecimentos. Obter o conhecimento sobre o poder das ervas é obter conhecimento sobre a nossa própria ancestralidade, sobre a nossa história, a história do nosso planeta, e que ao saber utilizar o poder desse reino vegetal, nós podemos realizar transformações que vão além da nossa compreensão, podendo até transformar as nossas vidas. E você, independente da sua religião, você já teve algum contato, alguma prática ou ritual do qual você utilizou ervas ou elementos do reino vegetal? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva nesse canal. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.